Quem está feliz hoje, fala amém. Tem sido dias muito especiais na presença do Senhor. Amém? Ontem nós chegamos de viagem e eu pude ver assim o cuidado de Deus em muitas coisas que estão sendo realizadas através da intercessão. Amém? E hoje eu queria continuar, nós falamos alguns dias atrás sobre os princípios inegociáveis do missionário, do discípulo. Eu queria continuar falando sobre isso e concluir esse tema. Nós falamos a metade, princípios inegociáveis, vamos concluir o restante agora. Amém? Missionário do então anote aí os 10 princípios inegociáveis do obreiro. Você que já anotou, esse tema, continue anotando aí. Princípios inegociáveis, vamos concluir o restante agora. Agora, trazendo então anote aí os 10 princípios inegociáveis do hoje de manhã. Já anotou, pela madrugada nós fomos com o pastor José no aeroporto. Ele já saiu de viagem. Amém? Então carecem das nossas orações para que tudo ocorra bem durante toda a viagem. Então ele vai fazer um percurso pela Ásia, pelo Oriente Médio, pela África, e nós precisamos segurar a corda do lado de cá. Amém? Ok? Vocês parecem que está dormindo ainda? Acordou? Ainda não? Aleluias. Oxe, quem que está falando aí, gente? Tem um celular ligado aí, ó. Será que é o meu? Não, não é o meu não. Olha aí, quem está com o celular conectado. Só para desencargo de consciência, eu estou olhando aqui se é o meu. Glória a Deus. Vamos lá. Os 10 princípios inegociáveis do discípulo. Tem que alguém olhar o celular aí que está ligado, viu, gente? Hã? Não, é aí entre vocês. Um delayzinho. Vamos lá. Coloca na tela aí para mim. Quem que vai cuidar aí? Tá ok? Os 10 princípios negociáveis do discípulo. Vou passar eles corrido e depois a gente vai voltar em alguns. Vamos lá. Pode passar. As instruções que você segue determinam o futuro que lhe foi proposto, que você almeja. Isso é um princípio, é algo, irmãos, que nós não podemos fugir. Está na caixa aqui em cima? Meu Deus do céu, parece um fantasma. Parecendo quando nós amolávamos os meninos na escola, imitando eles. Agora parou. Isso aí é a Sandrinha quando é assim. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Que nós seremos felizes se nós ouvirmos e praticarmos. É muito comum, nós, por exemplo, toda terça nós temos uma aula, mas ela pode não fazer efeito nenhum na minha vida. Como você ir também num culto de domingo, você ouvir pregações e isso não ter efeito nenhum na sua vida. Então, por isso essa frase aqui. O Senhor havia instruído os discípulos, eles precisavam seguir. Amém? Se o Senhor está te instruindo, você precisa seguir.
Não é uma escolha, eu decidi, eu vou fazer outra coisa. Pode ir passando aí. Só recapitulando, isso aqui nós já vimos. Ouvir e praticar, né? O início é o seu chamado, o percurso é o Senhor te enviando, são os processos que você vai passar, e o destino é cumprir a vontade do Senhor. Anote mais um texto aí, João 4:34. João 4:34 vai falar exatamente disso, que a nossa vontade, ou a nossa fome, Jesus dizendo, olha, a minha fome é cumprir a vontade do meu Pai. Então nós precisamos nos posicionar neste lugar na presença do Senhor. Amém? Então vamos entrar nos 10 princípios. Primeiro, anota ali. Primeiro princípio, autoridade. Segundo princípio, palavra. Terceiro princípio, paz. Quarto princípio, falar pelo Espírito do Pai. Quinto princípio, prudência. Sexto, interdependência. Sétimo, fé. Oitavo, humildade. Nono, submissão. E décimo, temor. Esses princípios, irmãos, eles estão baseados todos em Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante. Amém? Anote aí também. Mateus capítulo 10. O único aqui que está dentro também, só que não aparece em Mateus 10, é o sexto princípio, que fala sobre a interdependência, que está em Marcos capítulo 6, versículo 7. Deixa anotado aí também, ok? E aqui, alguns não participaram da aula anterior, só recapitulando então, nós analisamos o perfil de um discípulo chamado Judas. Lembra disso? Judas, ele não era traidor, ele se tornou traidor. Isso é muito importante você saber. Porque tem muitos que acreditam assim, Judas ele foi escolhido para aquele propósito, escolhido para trair Jesus. Ele não foi escolhido. As decisões que ele tomou foi levando ele para esse lugar. Um versículo de referência muito forte é Lucas, no capítulo 6, se não me engano, versículo 16. Confira aí. Lucas 6:16. Que fala que Judas, está dando a descrição, né, sobre o nome dos discípulos, e fala sobre Judas, e coloca ele, coloca a frase, ele se tornou traidor. Aqui, eu acredito que era uma das bases, a questão de Judas, era uma das bases da preterização, a doutrina da preterização, que algumas pessoas não nasceram para ir para o céu, elas já foram condenadas ao inferno. É algo que nós não acreditamos. Acreditamos que alguém que conhece a Jesus, ele, mesmo que ele seja a pior pessoa, ele pode converter e transformar a sua vida em Cristo Jesus. Amém? Então esses 10 princípios aqui são inegociáveis. Diga, princípios inegociáveis. Judas, irmãos, ele não era qualquer pessoa. Ele era uma pessoa de confiança. Você não vai dar as suas finanças na mão de alguém que você não confia. Sim ou não? Alguém para organizar as suas finanças. Não, mas era porque... Não. Ele recebeu do mesmo jeito, como Pedro, como Tiago. Tem a lista deles aqui, ó. Todos eles receberam na mesma hora a mesma proporção de autoridade, de valores, de princípios.
Agora, a maneira que eu aplico, ela é pessoal, é individual. Nem o marido, mas a esposa, às vezes tem a mesma percepção espiritual. Entende? Nós aprendemos que precisamos sempre esquadrinhar os nossos corações. Anota um texto aí, Jeremias 17, 9 e 10. O que diz nesse versículo? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações. Então deixa o Senhor esquadrinhar o seu coração nessa manhã. Amém? Deixa Ele. Nós estávamos orando hoje de manhã e eu falei com o Senhor: Senhor, esquadrinha o meu coração. O Senhor diz aqui, eu provo os vossos pensamentos. Porque às vezes, irmãos, cada um de nós, na boa intenção, querendo fazer algo, nós tomamos atitudes que nada tem a ver com a vontade de Deus. E Ele está falando aqui, olha, e eu vou dar para cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Talvez você ache assim, o fulano está agindo dessa maneira e nada acontece com ele. A ciclana, o pastor fulano lá, está vendo? Ele age arbitrariamente. Tem um texto aqui, na palavra de Deus, que confronta essa ideia de que está acontecendo, fez dessa forma, fez daquilo outro e nada acontece com ele. Nada, sabe, eu não sei porque, mas olha só, abra sua Bíblia aí nesse texto, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. 1 Timóteo 5, 24. Deixa anotado aí. Então não ficará impune. Anota um outro texto aí, Hebreus 4, 13. Essa pessoa não ficará impune. Há um juízo estabelecido. Mas ele agiu arbitrário comigo. O meu líder de setor agiu arbitrário comigo. O meu líder de quarto, o líder da manutenção, o líder assim, o pastor fulano. Mas como que é isso? Eu não acredito. Irmão, não negocie os princípios e os valores que Deus colocou na sua vida por causa da circunstância ou por causa das pessoas. Amém? Não negocie. Porque certamente essas pessoas prestarão conta disso diante de Deus. Guarde isso na sua vida. E aí nós falamos que o primeiro princípio, eu vou só dar uma pincelada aqui agora, nós falamos os 5 primeiros. O primeiro princípio inegociável é a autoridade. Quando você é confrontado, quando a crise surge, quando você começa a ter problemas, a maioria negocia a autoridade. Negocia esse valor aqui, entende? Então vai enfraquecendo quem você é, ok? O confronto não necessariamente ele enfraquece a autoridade, mas você absolvê-lo, trazer para a sua vida, você começa a entrar na espiral de queda. São 10 princípios inegociáveis e 10 estágios de queda. Então a maioria já começa a entrar num estágio de queda. Não acredito nisso não, como que é? Sabe, está tudo bem. Você pode notar, irmãos, preste atenção. Você pode notar uma pessoa quando ela bagunça a vida dela. Quando ela de repente começa a ter problema no casamento e adultera. Quando eu conheço vários pastores, a gente vive muito na realidade de pastores, aquele pastor, de repente, ele
ele deixa o ministério, ele abandona, começa a quebrar princípios, começa a quebrar doutrinas importantes, a negociar doutrinas. Não começou naquele momento, entende? Não começou naquele momento, muito antes, ele já estava em queda, muito antes que isso. Cuidado, sonde o seu coração agora, amém? Sonde o seu coração agora. Vamos falar como Davi, Salmo 139, verso 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, quando eu absolvo a crise, quando eu trago ela para mim, quando alguém fala mal de mim, quando alguém fala alguma coisa, e aí você aceita isso e traz para a sua vida, você já começa no primeiro estágio da queda. Você começa a ter problema. Resolva isso rápido. Segundo, só lembrando também, frustrações. O segundo lugar é quando eu negocio a verdade porque eu fiquei frustrado. O segundo estágio da queda, entende? Eu fiquei frustrado com alguma coisa. E a frustração, irmãos, ela vai acontecer. A tristeza vai acontecer. Entende isso? Não é uma questão, eu não estou profetizando que vai acontecer na sua vida não, amém? Diga, eu não recebo isso. Mas eu digo que vai acontecer de forma geral. Porque você gera expectativa nas pessoas, você gera expectativa na igreja, você gera expectativa na MCM, na escola, você gera expectativa entende? E aí de repente você coloca um negócio muito alto, você considera demais. Quantos de nós às vezes ficaram frustrados uns com os outros? E a convivência revela isso, entende? Você conversar com a pessoa uma vez por mês, uma vez por ano, você tem uma ideia dela. Agora, quando você convive no dia a dia, aí você começa a ver, né? Você começa a ver que essa pessoa de repente tem CC, está com um bafão de onça, né? Não é verdade? Você começa a ver que essa pessoa solta pum, né? Tinha uma irmã na igreja lá, que a gente ministrava uns anos atrás, a gente ministrava, ela pegou e perguntou para aquele assim, como que era nós lá em casa? Aí aquele, não, a gente é normal, comum e tal. Aí ela, mesmo? Mas eu pensei que vocês nem iam no banheiro, e que vocês nem... São as expectativas. Agora, você quer ver uma expectativa frustrada se tornar um problema na nossa vida? É quando você pega ela e absolve ela e você carrega ela com você. Amém? Tem muitas pessoas que estão negociando a verdade por expectativas frustradas. Quando você fica frustrado com alguém, quando você, sabe... Judas, irmãos, ele se tornou traidor. Provavelmente alguma coisa saiu muito errado. Ele foi convivendo ali com os discípulos, ele foi se isolando. Anote esse texto aí, Provérbios 18:1. Aquele que se isola, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. E ele vai discorrendo, sabe, nesse lugar de isolamento, ele repassa aquilo várias vezes. A pessoa frustrada, ela repassa aquela história. Primeiro ela repassa revendo a própria história. Depois passam uns dias, ela começa a repassar, imaginando como que seria se fosse de outra maneira. Olha a perda de tempo. Olha só para você ver, Cadu, a perda de tempo. Porque você não vai mudar dessa forma. Aí, o mecanismo que se usa é o escapismo. Diga, escapismo. É uma fantasia.
O escapismo é uma fantasia. Tem muitos de nós que vivem no escapismo. A irmã olha para o maridão e agora ele já não corresponde mais àquilo que era o seu sonho de consumo, né? Aquela pessoa bonita que você casou, de repente agora você chega no sofá e ele está todo esparramado lá, né? Com aquele barrigão, cheio de farelo de pão, né? Sim ou não? Aí você já não tem mais aquela mesma expectativa, a frustração surge, aí a irmã começa a imaginar como que seria, né, um homem ideal. Escapismo, entendeu? Tem muitos que estão nesse lugar. Ele vive no mundo da lua, né? A Bíblia diz no livro de Provérbios 12, 13, salvo engano, Provérbios 12, 13, olha só, 12, 11, o que lavra a terra será farto de pão, mas o que corre atrás de fantasia é sem juízo. Entenderam aí? O que lavra a terra será farto de pão. O que cuida da sua fazenda será farto de pão, mas o que corre atrás de fantasia é sem juízo. Então esse é o segundo, ok? A pessoa negocia a verdade. Quantos foram ativados numa verdade aqui? Quantos foram? Quantos foram? Levante a mão assim. Amém? Então viva ela. Olha, a verdade, por exemplo, do casamento, é uma verdade bíblica, mas quantos não creem mais no casamento? A verdade do amor, mas quantos não creem mais no amor? Entende? A verdade da transformação, mas quantos hoje o coração dele é contaminado? E detalhe, a Bíblia diz: quem entrará no meu santuário? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. As pessoas às vezes não acreditam que possa haver transformação. Não, eu acredito não acreditando. Eu desconfio mesmo. Só que esse não é o padrão bíblico. Não negocie a verdade por causa de pessoas que falharam com você ou por causa de circunstâncias que deram errado. Amém? Não negocie, fique com ela. Eu tenho visto pastores pregar contra, casamento, pregar contra a autoridade, pregar contra um tanto de coisa que é bíblico, que são princípios bíblicos, porque ele está partindo do que deu errado. Diga misericórdia. Então, partindo do que deu errado, por quê? Porque há uma motivação errada na sua vida. E aí, essa crise revela isso. Essa crise não trata isso. Entendam bem. A crise não trata o problema, mas revela ele. Entendeu? Ele está guardadinho lá. No caso de Judas, qual que era o problema? Era a bolsa. Era a avareza. Ele tinha um sentimento dentro dele. Anote o texto aí, Lucas... João 12, 6. A Bíblia fala que ele tirava o que nela lançava. Entendeu? Nesse momento aqui, Judas estava criticando os discípulos, estava criticando aquela mulher, criticando Jesus, porque aquela mulher derramou, aquele óleo caro em Jesus. Ele falou assim: não, isso aí tinha que ser, era para vender e dar para os pobres, mas é uma motivação errada. Entende isso? Eu queria que nessa manhã, nós juntos, pensássemos nisso. Quais são as nossas atitudes que estão encobrindo motivações erradas? Lembra? Qual é a maneira que você reage? Talvez
você vê o outro sendo bem-sucedido, preste atenção aqui. Você vê a outra pessoa sendo bem-sucedida, e aí você age com desdém. O desdém que você está agindo, motivação errada que está dentro do seu coração, você está encobrindo um erro em você. Talvez o ciúme, entende? Só que você não aceita que é ciúme. Não. É porque eu conheço essa pessoa aí. Vocês vão ver. Entendeu? Ciúme, inveja, dissensão, facção. Está tudo registrado lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 19, 20 e 21. Está lá. Termina o versículo 21 dizendo assim: os que praticam tais coisas não entrarão no reino dos céus. Vamos pensar um pouquinho, irmãos. De vez em quando eu tenho umas reações e eu vou para o Senhor. Por que eu estou pensando assim? Por que eu tive esse sentimento? Analise isso. Não acredite que todos os seus sentimentos estão totalmente puros. Não acredite nisso. Não, é porque eu sou uma pessoa, sabe, sou transparente demais. Louvado seja eu, né? Não acredite nisso. O irmão foi lá, trouxe um bom relatório, aí eu fico olhando de canto, sabe? Também. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, irmãos. Já vi acontecer entre nós, já vi acontecer, sabe, no âmbito da igreja, no âmbito da família. Aí o irmão chega com o diplomazinho dele, Jaime, é porque você está deixando a barba crescer demais, Jaime, eu estou preocupado, viu? O que está acontecendo? Você está meio descabriado? Imagina, Jaime, o cara chega com o canudo dele e agradecendo a Deus e falando: olha, gente, quero agradecer aqui, né? Formei, graças a Deus. Aí o irmão olha meio de canto de olho. Também, né? Papai pagando faculdade, né? Não fala não, mas é a intenção velada, é a resistência velada. Irmãos, cuidado, guarda o seu coração. O Senhor está falando aqui na palavra: eu recompensarei segundo as vossas obras. Existe a rebeldia, a gente vai falar dela hoje. Existe a rebeldia que ela é aberta, mas existe a rebeldia velada, entende? Existe a resistência que ela é aberta, mas existe a resistência velada. Também, né? Filhinho de papai, também todo mundo fica bajulando. Qual é a bolsa que você carrega aí? Qual é a bolsa que você está carregando aí? Por que nós tecemos às vezes certos comentários? Porque pode ter uma motivação errada dentro de nós, entendeu? Nem sempre nós estamos tão puros assim como nós achamos, não. Amém? Então vamos lá. João 6, 63, 64. Tudo que vos disse são espírito de vida, contudo há descrentes entre vocês. Meu Deus. Irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 22. Anote aí, Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O Senhor está advertindo: saia desse lugar, saia desse mau hábito, não aceite isso na sua vida. Amém? Então, há descrentes entre vós, nós temos que sair desse lugar.
Esse é o segundo. Terceiro, pode ir passando aqui no slide, joga lá o terceiro, pode ir passando, passando, vai lá, isso, ofensa. Eu esqueci de falar do slide, né? Ofensa. Irmãos, a ofensa escute isso, entre você ser atingido pelo conflito, entre você talvez até se entristecer com a situação, talvez até ficar frustrado, e chegar na ofensa, existe um caminho. A ofensa só entra quando nós absolvemos ela. Diga, a ofensa só entra quando eu absolvo ela. E sabe como que eu absolvo a ofensa? Põe a mão assim, ó, o dedo assim, ó, põe assim, ó, consciência. Diga, consciência. Põe assim, irmão, desobedece não. Põe assim, consciência. Quando eu permito que toquem a minha consciência. Entendeu isso? Então diga, não aceitarei que ninguém toque a minha consciência. Amém? Ela faz parte do Espírito Santo. A minha mente é a mente de Cristo. Amém? Eu tenho certeza disso, que a minha mente é a mente de Cristo. Então ninguém toca. É muito importante que você vença esse lugar, porque senão você perde a paz. Muitos de nós perdeu a paz, foi arrancado. Amém? Mas já falei sobre isso, não vou parar. Vamos para frente. Quarto, quando eu me torno, eu não falo em nome de alguém, não falo pelo Espírito Pai. Pode passar para o quarto. Quarto, eu me torno indiferente. A indiferença toma conta. Eu não me envolvo. Eu quero é que pegue fogo isso aí. Quero é que dê errado mesmo. Eu quero é que ele se dê mal na hora que for. Mas eu não falo não. Por fora, irmãos, mas é uma moça. Entende? Por fora é uma candura de pessoa. Mas por dentro está só, você entendendo? Cozinhando em forno brando. Tem pessoa, irmão, que ele mata o outro igual um piolho, todo dia. Ele pega e ele vai miudinho assim, ó. Só a indiferença. É o não fazer parte, é o não envolvimento, é a neutralidade. Não, eu não quero dar opinião sobre isso não. É um sinal claro de que há um lugar de fraqueza acontecendo no seu interior. Se você não quer se posicionar, não, é porque eu fui muito decepcionado com isso aí. Pois é. Entendeu? É um sinal claro que o negócio está feio aí já dentro de você. Amém? Então vamos lá. Eu ia comentar aqui Gênesis 4:7, mas nós já comentamos. Quinto. O quinto. Está lá? Esse aí eu não coloquei no slide, mas nós comentamos ele também, falamos sobre ele, que é o quinto princípio também aqui, prudência e simplicidade. Lembra lá? Quinto princípio, prudência e simplicidade. Agora, quando eu começo a criticar, quando eu começo... Entenda a diferença, deixa eu só comentar isso aqui rapidinho, eu já falei sobre isso, mas existe a crítica que ela é construtiva no sentido de que você quer que a pessoa fique bem. Aí você diz, olha, não vai por aí. Olha, isso aí fica melhor fazendo assim. Isso é normal. Essa crítica é saudável. Ela é salutar. Mas eu estou falando aqui da crítica, irmão. Preste atenção.
da crítica ácida, da crítica que está colocando, sabe, é um ponto de interrogação nos outros, entende? Lembra que eu falei do relatório? Lembra? Aí o irmão está trazendo um bom relatório, aí o outro, só com um olhar, ele não fala muita coisa não, mas só com um olharzinho assim, e com a carinha de deboche, né? Vou falar nada não. Ele já derrubou, sabe, ele acabou com a índole do outro. Quem está perto fala, mas por que você está falando isso? Isso, irmãos, preste atenção, isso demonstra o lugar que você está num caráter transformado ou não. Quando você age dessa maneira, demonstra o quanto de Deus há em você, o quanto da cruz penetrou na sua vida, no seu interior. Porque quando você lança algo, sabe, e isso depõe contra alguém, mesmo que você não falou, mas você, sabe, deu a entender que tem alguma coisa errada ali, você está sendo abominável diante de Deus. Abominável diante de Deus. É isso que a Bíblia diz. O que lança contenda entre os irmãos, o que lança intriga entre os irmãos. 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª Ele abomina. Entende? Nós precisamos guardar o nosso coração disso, dos olhares, das atitudes, mas aí é porque alguma coisa dentro de mim não está bem. Então a crítica, ela tira de mim a prudência, eu me torno imprudente no falar, eu me torno imprudente no olhar, tira de mim a simplicidade. O que é a simplicidade? É o lugar de pureza, entende? É eu chegar num ambiente, e aí de repente o irmão me dá um copo simples, e eu na simplicidade tomo, mas aí de repente, sabe, alguém vem e joga uma intriga ali, eu já não quero mais tomar naquele copo, eu já não quero mais sentar com aquele irmão, sabe, eu estou sendo contaminado, e a Bíblia dá o diagnóstico bem claro disso. Nesse ponto, a pessoa já entrou no 5º estágio da queda, e ela já está, escute isso, ela já está se privando da graça de Deus, dos benefícios que a graça traz, de valores, de princípios, de autoridade, de exercício de ministério, entende? Essa pessoa agora ela não cresce, ela não vai crescer mais, ela começa, por exemplo, ela vai para o altar, ela estagna no altar, ela não produz mais no altar, mas não é, isso é culpa do pastor fulano, isso é culpa do meu líder, isso é culpa, não irmão, é você que está se privando da graça de Deus. Hebreus 12, 15, e a raiz de amargura brotou, e através disso você está contaminando outras pessoas. Diga misericórdia. Então, irmãos, por que o Senhor fala que a prudência e a simplicidade é um lugar inegociável em nós? Porque nos livra do espírito farisaico. Diga, espírito farisaico. Tem muitas pessoas que têm um espírito farisaico. O que é o espírito farisaico hoje na igreja? É a consciência contaminada, é a consciência não limpa, é o lugar que de repente eu pego na mão do Joãozinho aqui, mas lá por dentro eu estou querendo, sabe, eu tenho uma segunda intenção. De repente, sabe, eu estou abraçando o irmão, mas eu estou abraçando assim, no meu íntimo, eu estou sendo fariseu, entende? Eu estou contaminado, eu não tenho um coração puro. Irmão,
o que nós temos orado nos últimos dias é para que todos nós, a começar em mim, que eu abrace porque eu quero abraçar e o meu coração está livre para abraçar, que eu digo que ame porque eu quero amar, não por uma má intenção no meu coração, porque tem pessoas que estão falando que amam, estão falando que abraçam, estão pegando na mão, estão falando que são amigos, estamos juntos, mas no íntimo dela, ela tem uma má intenção. Ela tem uma reserva, sabe? Ela demonstra claramente no mais íntimo dela que ela já está numa espiral de queda. Diga misericórdia. Então o espírito farisaico, sabe? Judas, ele andou ali num espírito farisaico. Ele não tratou a motivação errada que tinha dentro dele. Ele incubou ela. Às vezes nós recebemos notícia de alunos que terminam a escola aqui e vão e dão problema. Nós recebemos notícias de pastores entre nós, sabe, que vão e dão problema. Pastores que estão, sabe, muito tempo já tem os 18. Aí ele guarda, incuba aquilo. Mas não é lá da MCM? Mas o fulano não é pastor? Como que é isso? É porque não tem as mãos limpas e o coração puro. Vamos dizer para o Senhor nessa manhã: Senhor, dai-nos a mão limpa e um coração puro. Vamos dizer para o Senhor, irmão, diga para Ele: dai-me, Senhor, uma mão limpa e um coração puro. Coração puro até para ouvir a mensagem, irmãos. Coração puro até para receber algo do Senhor. Sabe, você tem que tirar a motivação errada do seu coração. Escute isso. Esse lugar, sabe, onde agora eu não falo em nome do Pai, mas eu falo em meu nome, é o lugar, irmãos, que talvez eu quebro princípios como honra. A Bíblia fala de honra. Diga honra. Diga honra. Eu preciso aprender a honrar as pessoas, honrar a autoridade, honrar, sabe, quem ministra sobre a minha vida, honrar o menino, honrar o idoso, entende? Eu preciso aprender. Eu vejo às vezes, irmãos, como que isso está longe de nós muitas vezes. Misericórdia, irmãos. Um dia desse, eu conto essa experiência, foi terrível para nós. Nós estamos no auditório ali na base, e aí o irmão levantou da cadeira, ele estava sentado, levantou, saiu, foi para algum lugar. Aí um senhor já, um dos nossos pastores aqui, das cãs brancas, pegou e sentou, chegou a cadeira vazia, ele sentou na cadeira. Passa um prazer, o irmão chegou de lá, na maior arrogância, sabe? Ô irmão, estou sentado aí, ué, desconfia, levanta daí. Eu olhei e falei: irmão, peraí, como que você fala desse jeito com o pastor? Primeiro que a Bíblia fala que você deve tratar as pessoas mais velhas como a seus pais. Você fala assim com seu pai? Então por que você fala assim com ele? Depois você tem que tratar ele como uma autoridade na sua vida, ele é um pastor. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: se fosse o pastor José que estivesse sentado aqui, você ia falar desse jeito com ele? Ah, não, porque o coração está contaminado. Da mesma forma que uma criança está sentada ali, você não manda ela sair desse jeito. A mesma forma um pastor, aí eu quero tratar bem o pastor José, porque é o pastor José, e aí eu não quero honrar as outras pessoas. A Bíblia fala sobre honra, honrar a autoridade, honrar as pessoas. Qual que é a diferença entre honra e bajulação? Motivação do coração. A motivação é porque eu tenho uma segunda intenção no que eu faço. A honra é porque é um princípio inegociável. Amém? Tem muitas pessoas, irmãos, que não honram mais os outros, porque eles acham: não, eu não sou bajulador, não. Não, irmão, você não pode quebrar princípio bíblico, não. Quem entrará no santuário? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Amém? Coração puro, irmãos, somos nós, agimos com coração puro com todo mundo. Não é a autoridade que fulano, vem cá, não, eu trato todo mundo. Como que você observa se a pessoa está honrando ou bajulando?
na maneira que ela trata todos. Ela não trata só um, entende? Na maneira que ela trata todos, não é só um, não é só o pastor José, não é só o fulano, do jeito que ela trata todo mundo, entende? Ela chegou lá no refeitório, o irmão que está servindo lá, ele trata como ele trata a mãe dele, ele trata, mas às vezes eu não trato nem a mãe bem, eu não trato nem o pai, eu não olho nem nos olhos das pessoas. Isso não é honra, irmãos. Nós temos que aprender a vencer esse lugar em nós, sabe? O Evangelho precisa cravar em nós de tal maneira que nós possamos de verdade olhar para as pessoas e tratá-las com hombridade, com respeito. Eu fico vendo às vezes pessoas que quando está perto de alguém que está limpando alguma coisa ali, sabe, passa ainda suja ainda, esparramos a sujeira. Aí quando está perto da autoridade, vai lá pegar o copinho de arrumar. Porque graças a Deus eu tenho caráter. Para com isso. Para com isso. Mas aprenda a honrar as pessoas. Não é porque tem um tanto de gente fazendo errado, bajulando, sabe, por causa de posição, por causa de cargo, por causa de um tanto de coisa, por causa de dinheiro, por causa da lei da vantagem, que você tem que quebrar o princípio da honra, sabe, e desonrar todo mundo. Não, nós temos que aprender a ter a prudência. A prudência é a virtude de prever, de procurar evitar a inconveniência, sabe, de procurar, sabe, evitar os perigos, ter a cautela, envolver-se ali, sabe, com a precaução. O prudente, ele tem precaução, ele vê que aqui o copo está na beiradinha assim, ó. Não tem nada a ver comigo, não vou nem preocupar com isso, deixa esse copo aí. Não, prudência é você ir e tirar aquele copo. Não é porque foi o pastor José, o pastor Jonatas, ou foi o fulano de tal que colocou o copo. Não, qualquer um. Você prevê, você é prudente, sabe? Você vai lá e cuida. A simplicidade, irmãos, é um ato simples de descomplicar as coisas. É um ato simples, sabe, de você ter um comportamento natural e espontâneo com as pessoas. Seja quem você é, simples assim, sabe? Mas procure ser, sabe, cuidadoso, sincero. Eu coloquei aqui, ó, é um caráter próprio. A simplicidade está ligada a um caráter próprio, despretensioso, é uma elegância, uma maneira natural de se portar, entendeu? Isso é simplicidade. Você não tem que andar com a camisa rasgada para mostrar que é simples, não, entende? Pelo contrário, isso não é demonstrar excelência diante de Deus. Nós precisamos mostrar excelência diante de Deus. Você não tem que comprar uma camisa de R$1.000 para mostrar excelência, não. Você pode pegar uma de R$20, mas tem que estar limpa, tem que estar sem ter rasgo, entende? Se só tem aquela rasgada, costura ela então. Amém? Isso é andar em prudência. Amém? Quem está entendendo, fala amém. Então vamos para o sexto agora. O sexto a gente não falou muito. Independência. Aqui, irmãos, é aquela pessoa que absolveu todos aquilo que nós falamos antes, e agora ele tem um caráter. A independência que eu estou falando aqui é um caráter faccioso. Anote aí, caráter faccioso, caráter dissensador, é o dissensador, caráter insubordinado. O faccioso é aquele que divide, é aquele que, irmãos, vamos dar as mãos aqui,
ele faz questão de sair de perto para não dar a mão para ninguém. Já é um sintoma, entende? Já é um sintoma. Ah, não, mas é porque eu não estou muito afim de dar a mão. Irmão, tem hora que você recebe uma direção que você não está afim, mas você obedece. Isso não vai quebrar princípio, não vai quebrar nenhum valor na sua vida, entende? Você só não pode seguir uma direção quando quebra princípios bíblicos, amém? Caso contrário, irmãos, vamos ficar de pé agora. Aí o irmão fica sentado, é um sintoma. Não, eu não quero não, vou ficar sentado. Ele já está demonstrando que ele está com um espírito faccioso, ele é independente. Ah, mas sabe o que é? É porque eu estava com a coluna doendo, eu estava com as pernas doendo, eu arrebentei umas veias aqui. Ok, mas isso não pode ser a conduta da sua vida. Tem pessoas que é a conduta da vida dela. Ele chega na igreja, o pastor fala assim: irmão, vamos levantar as mãos. Ele não levanta. Vamos sentar, ele fica em pé. Vamos ficar em pé, ele senta. Dá as mãos, ele sai de perto, não dá a mão. Está entendendo? Fala algo para o seu irmão. Tudo bem que é chato ficar falando toda hora para o irmão, né? Tem hora que é chato, né, irmão? Vamos falar a verdade. Mas eu principalmente se a aula estiver meia chata, aí que eu falo mesmo para falar. Que aí você acorda. Quando a gente está assim, está meio perdido, você quer dar uma ligada, né? Aí você fala para que você ama seu irmão. Nem toda hora a gente está querendo falar que ama, mas também não vai quebrar seus dentes falar que ama, não, irmão. Não é? Então, independência, ela quebra os princípios fundamentais de valores éticos e da boa convivência. Eu passo a não conviver bem, entende? O independente, ele passa a não conviver bem. É aquela pessoa que você não sabe como que ele está. Você nem fala com ele, que ele pode estar com a pá virada, entendeu? Você fala alguma coisa com ele, ele vai vir com os 4 pés, né? Então, nós temos que cuidar disso. A célula anômala, irmãos, ela vira câncer. Ela começou de forma independente e ela virou um câncer. A Bíblia diz, inclusive é o tema que nós estamos batendo esse ano, Efésios 4:13, até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. Amém? Então nós temos que vencer esses lugares, irmãos. São lugares de fortalezas em nós. Nós precisamos vencer, porque o Senhor diz assim, há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que age em todos e está em todos. Amém? Nós não podemos ser um reino dividido. Uma das coisas que está impedindo a igreja de avançar é porque ela tem se dividido. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de isso, eu sou de aquilo. Não, irmãos, nós somos um corpo só em Cristo Jesus. É por isso que o Senhor estabeleceu o princípio de Marcos 6:7. Nós precisamos ir de 2 a 2. Você não pode caminhar sozinho. É bonito falar, escute isso. Eu sei que eu vou falar aqui é um pouco polêmico. É bonito falar que eu sou uma águia que anda sozinha, mas não é um princípio bíblico. É bonito, mesmo que está lá falando, não está a águia aqui, né? Mesmo que está lá falando sobre os 4 seres viventes, e uma das faces é a face da águia. É bonito eu falar assim, não, irmão, eu sou o leão, porque o leão não anda em bando. É bonito,
Só que não é bíblico. Não é bíblico. Biblicamente nós somos um corpo, nós não andamos sozinhos. Nós andamos em bando mesmo, nós somos ovelhas mesmo. De repente nós vamos esbarrar uns nos outros, a coisa talvez não vai dar certa, mas nós vamos resolver isso, porque nós somos o corpo de Cristo na terra, e nós vamos vencer por Cristo Jesus. E a Bíblia diz em Mateus 16:18: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Você já viu a águia? A águia não anda em bando, ela anda sozinha. O leão não anda em bando, ele anda sozinho. Isso é o espírito faccioso. É o espírito, irmãos, daquele que está dividindo. Talvez a pessoa fala até de forma inocente. Talvez alguém até fala porque está falando do ministério profético na vida dele. Amém. Mas não coloque isso como a regra da sua vida. A regra de ouro é que você ande com as pessoas. Amém? A regra de ouro é que você ande em bando. A regra de ouro é essa aqui, ó. Há um só corpo, há um só Espírito, há um só Deus, há um só vínculo da paz. Amém? Até que cheguemos à unidade da fé. Amém? Então é bom, é legal eu falar isso, mas cuidado com quem está falando isso. Sabe, porque, como eu disse, talvez não tenha a intenção da facção, da divisão, mas aí a pessoa talvez falou isso, talvez no espírito profético. O espírito profético, tem hora que o profeta ele fica solitário mesmo, mas nós não andamos sozinhos. Amém? No espírito profético sim, ok? Porém, como corpo de Cristo não. Nós andamos no mínimo de 2 a 2. Amém? Nós não andamos só. Diga para o seu irmão, você não vai só. Amém? Diz para ele aí. Diz para ele aí, irmão. Você não vai só. Amém? Vai comigo. Agora diz para ele aí. Tudo bem que eu sou uma mala sem alça, mas... Tem umas que é uma mala sem alça, redonda, de papelão, debaixo de chuva. Mas você tem que amar. Eu muitas vezes sou essa aí, irmão, essa mala de papelão. Mas eu falo quem está pensando, vocês têm que me amar. Vocês querem a minha unção, quer o que eu tenho, você entendeu? Eu falo com aquele, você quer meu dinheiro, mas não tem dinheiro nenhum não. É só falar mesmo. Eu falo que ela casou comigo, passou com o dinheiro meu. Queria dar o golpe do baú, tadinho. Primeira semana que nós casamos, irmãos, nós fomos morar. Não, já começou da lua de mel, né? Eu falo que ela casou comigo por causa do meu dinheiro. Na lua de mel, nós juntamos na festa o dinheiro da gravata. O dinheiro da gravata deu 2 sanduíches. 2 sanduíches do X. Não é nem X tudo, não. Acho que era o X bacon na época. Aí nós fomos a pé a lua de mel dela. Fomos a pé por Pit Dog. Aí chegou lá, ela falou assim: eu estou com tanta fome, você pede 2 sanduíches para mim? Eu falei, tá bom. Aí eu olhei o dinheirinho, dava para pagar só 2. Aí eu comprei 2 sanduíches para ela. Aí nós voltamos a pé e arrumamos um cômodozinho lá e fomos construir a nossa vida, né? Eu ainda estou devendo para ela a lua de mel até hoje. Mas Jesus vai, pelo menos nós estamos indo de 2 a 2. Não é isso, Vitinho? É por isso que eu acho que hoje eu compenso todo mundo que está mais perto de mim, dando uma lua de mel para ele, ainda levo ele lá. Falei assim, eu vou te levar lá para você ficar bem. Dia para trás foi dizendo, mas o William, lá para Pirinópolis, vai, descansa, filho, fica à vontade, né? Diverte bastante aí, né? Que alegria, né, irmão? Indo de 2 a 2, amém? Para que ir sozinho, né? Então vamos lá.
Não seja independente, amém? A independência, irmãos, ela é uma maneira de compensar algo que eu não tratei dentro de mim, então eu prefiro me isolar, amém? Agora, eu não estou falando que você tem que ser dependente emocional do seu irmão. A dependência emocional é uma característica de um ferido também. Nós estamos falando de interdependência, amém? Ficou claro isso? Não é dependência emocional que até para espirrar você tem que pedir permissão ao irmão. Pô, irmão, vou espirrar ali, você me permite? Não, aí não. Isso é doença. Amém? Não é codependência também, é interdependência. Nós vamos entrelaçando e formando o corpo de Cristo. Amém? Sétimo, coloque aí, manipulação. É o sétimo estágio da queda, a manipulação. A manipulação, irmãos, ela quebra em nós o princípio aqui da fé, da provisão. Quando eu começo a manipular, é porque eu não estou crendo mais, eu não estou acreditando mais. Então eu preciso provocar isso, entende? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, amém? Deus nos deu o dom da fé, Ele nos deu um princípio para nós exercitarmos. Ele ainda diz, né, em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradá-lo, amém? Mas tem muitos de nós que não usa mais a fé. Ele usa os talentos, ele usa os dons, ele movimenta através de um comportamento natural. E a manipulação é uma arma do fraco, é uma arma do que não exercita a fé. A manipulação, irmãos, ela é uma capacidade de dissimulação. O indivíduo dissimulador, entende? É a pessoa, irmãos, que ela, sabe, é Judas. Judas, ele dissimulava. Judas, ele fazia de conta. Ele estava junto, ele orava, ele lia a Bíblia, ele provavelmente entregava até as ofertas dele ali junto também, entende? Ele sentava com os discípulos, ele comia com eles, ele fazia de conta que era, mas ele estava dissimulando, ele era manipulador. O espírito de manipulação, irmãos, ele se manifesta em nós quando a fé começa a enfraquecer em nós. Então eu não creio de verdade, escute isso, eu não creio de verdade que o Senhor pode fazer. Só que eu não admito que isso não é falta de fé. Eu creio que eu preciso arregaçar as mangas e fazer. Lógico que existe a parte que é o Senhor que vai fazer. Lógico. Amém? E existe a parte que eu preciso fazer também. Mas eu estou falando da manipulação onde eu provoco. Por exemplo, uma posição. Eu não posso provocá-la no sentido da manipulação. Se o Senhor não te der uma posição, não cave ela. Eu falo isso direto com os pastores que caminham mais próximo de nós. Olha, você não cave agendas, não provoque as pessoas para que elas, sabe, levem você para pregar na igreja dela. Isso é feio, isso é um espírito de manipulação. Isso não é aquilo que Deus preparou para você, é aquilo que você cavou para adquirir. E você vai caminhando nos dons naturais, você vai caminhando naquilo, só que vai chegar um tempo que o fogo vai provar isso, e pode ser palha, não foi o Senhor que te deu. Irmãos, eu sei bem o que é isso, porque eu já caminhei nesse lugar. Nós fomos treinados no início do ministério, em um ambiente que era hostil. O pastor Fernandes, o
Pastor Fernandes, lembra dessa época, não lembra, pastor Fernandes? Lembra, pastora? A época em que, tipo assim, o obreiro ele não tinha uma preparação teológica. E às vezes, sabe, tinha aquele que se destacava nos talentos, nos dons. E às vezes, irmãos, você começava a agir de forma natural, de forma até carnal, para conseguir aquilo. As reuniões, eu me lembro de reuniões que elas eram feitas dessa maneira. Não era o Espírito de Deus conduzindo a reunião em nós. Era uma reunião, sabe, manipulatória. Colocava em votação alguma coisa, sabe, mas aí era indutivo a votação. Não era tipo assim, olha, tem isso e isso, vamos votar aqui, o que é melhor? Olha, eu vou aqui, eu vou provar que o que é melhor é o que eu acho. Não, irmãos, isso não é direção de Deus. Você pode até pôr o ponto de vista seu, mas precisa ser colocado à mesa isso, e não pode ser, sabe, tipo assim, imposto um ponto de vista, porque o reino, irmãos, ele é corporativo, o reino é interligado, o reino é interdependente, não é a minha vontade que prevalece. O espírito de manipulação, irmãos, não pode prevalecer no nosso meio. Se há alguma motivação em você nisso, eu me lembro, irmãos, que às vezes a gente reunia, e às vezes ia votar alguma coisa, aquilo era totalmente indutivo, sabe, não era tipo assim, vamos confiar que Deus vai dar a direção correta aqui, olha, tem essa proposta e tem essa, tem assim, 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 não, sabe, era pura aclamação apenas, é isso, vocês concordam? Ah, mas tem outra forma de... Tem, mas nós queremos é assim. Não, irmãos. O espírito de manipulação, ele pode ir até para o extremo, irmãos, daquilo que eu estou usurpando. Diga misericórdia. Muitos de nós têm usurpado lugares. Muitos de nós têm usurpado posições. Sabe? Manipulando. O espírito de Absalão talvez está tomando conta de nós. Às vezes eu estou lá, sabe, no rumo da porta, dizendo, olha, meu pai, ele não pode atender vocês, mas eu estou aqui. Aqui na MCM acontece muito de pastores procurarem para pedir, sabe, uma direção, ou pedirem cobertura, ou pedirem um aconselhamento, ou quererem ligar-se à MCM de alguma forma, e a maioria deles conhecem o pastor José, ele não conhece os outros pastores que tem aqui, mas a nossa ética é que sempre é apresentado o pastor José e apresentados os pastores, para que, sabe, essa pessoa não seja induzida a uma liderança, induzida a um comportamento. O reino é coletivo, não existe capitania hereditária, não existe, irmãos, no reino de Deus, sabe, um lugar onde um leva vantagem e depois passa para a geração dele, para a família, ou, sabe, não existe nepotismo no reino de Deus, irmãos, não existe. Se Deus pode até colocar o meu filho, sabe, para liderar algo que eu estava liderando, mas tem que ser pela direção de Deus, e não porque eu estou obrigando, não porque eu quero que isso aconteça. O espírito de manipulação tem que sair do meio da igreja, sabe, a maneira que eu agia lá no mundo, sabe, às vezes eu quero que alguém faça alguma coisa para mim, eu já vi isso acontecer, irmãos. Um dia eu estava numa igreja, até o pastor Rui e eu, nós fomos em uma determinada igreja, e aí eu vendo o pastor conduzindo, sabe, a maneira que ele estava conduzindo as coisas, ele queria que as pessoas fizessem as coisas, e ele chegava, sabe, todo cheio de, você sabe que eu te amo, né? Eu preciso que, e tal. E, irmãos, ali a gente via claramente até o espírito de Jezabel, porque ele, tanto com os homens quanto com as mulheres, o espírito de sedução, ele não liderava, ele seduzia.
Sabe, ele conduzia as pessoas a fazer o que ele queria, mas não por amor, mas por sedução. Diga misericórdia, irmão. Isso tem que sair do nosso meio. Não pode haver no nosso meio, sabe, esse comportamento manipulatório. E Judas, irmãos, ele estava manipulando. Ele estava fazendo o caixa 2. Você sabia que Judas suicidou num campo do caixa 2? Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado. Preste atenção nisso. Aquilo que você está prezando, que você está escondendo, aquilo que é um ídolo dentro de você, talvez. Eu tenho falado com o Senhor: se há um ídolo dentro de mim, Senhor, me mostra. Eu não quero, nada competirá. Irmãos, o ídolo de Judas era a bolsa dele, era o caixa 2. Ele comprou um campo e ele foi suicidar nele. Não entenda que é o mesmo campo que foi comprado pelos principais sacerdotes lá, não. Aquele lá é o campo Aceldama, é o campo de sangue, onde os estrangeiros seriam sepultados. Mas a Bíblia fala que Judas, irmãos, ele foi para um campo. Não dá para eu discorrer, que eu quero terminar aqui. Em Atos, depois você leia aí. Vou deixar só a referência para você. Em Atos, capítulo 1, versículo 18. É um pedaço de terra, sabe, em que Judas havia comprado, e ele suicidou nesse pedaço de terra. Diga misericórdia. Irmãos, eu creio que muitos de nós estão sucumbindo com as bolsas escondidas. Sabe, há campos que nós estamos comprando, há programas secretos que precisam sair de nós. Diga: todo programa secreto vai sair do meu coração. Amém. Há programas secretos que tem que sair, irmãos. O programa secreto de Judas, irmãos, levou ele ao caixa 2. O caixa 2 levou ele a um campo escondido, onde ele comprou e onde ele suicidou, ele morreu. Aquilo que você guarda escondido dessa maneira, a motivação errada que você guarda, você pode morrer por ela. Espiritualmente falando, talvez até fisicamente. Diga misericórdia. Um dia desse eu fiquei sabendo de uma notícia de uma menina que mentia para os pais. Mentia para os pais. E ela, de repente, encontrou alguém na internet e mentiu que ia para a casa da amiga, o programa secreto. Só que ela foi encontrar com um cara e, na verdade, ela achava que era um rapaz que ela estava relacionando pela internet. Foi se encontrar com ele, era um homem mais velho e era um casal que aliciava meninas. Aqui, em Goiás. Eles mantiveram ela durante meses em cárcere privado, abusando dela, o casal abusando dela sexualmente, por causa dos programas secretos. Diga misericórdia. Então o manipulador, irmãos, ele muitas vezes ele provoca. Não é aquilo que Deus deu, é algo provocado. A minha oração é que Deus tire de mim tudo aquilo que foi eu que provoquei. Que Deus tire de você tudo aquilo que foi carnal, tudo aquilo que foi natural, era aquilo que seus olhos brilhavam, sabe, mas não era o que o Senhor brilhava para você, não era o projeto de Deus para você, era aquilo que você, sabe, desesperadamente. Um dia o Senhor me mostrou algo que Ele tirou da minha vida. Ele me mostrou algo que Ele tirou da minha vida. Havia um programa secreto em mim. Eu cresci em uma igreja que ela abriu mais de 1000 igrejas. Nós vimos conferências, desde menino, aquelas conferências assim que juntava milhares de pessoas. Uma sede na época com mais de 1000 pessoas. Hoje é comum, mas na época não era comum, né? E aí
ouvia Jim Swaggart, ouvia Billy Graham. Eu queria fazer a motivação, eu tinha, irmãos, evangelizar, eu queria pregar igual aqueles caras. Eu achava que eu seria o pregador, sabe, daquelas multidões lá. Eu olhava assim e falava, rapaz, isso é para mim, comigo mesmo. É nós. E aí, irmãos, o Senhor me levou a entender que aquela motivação era errada. Eu queria fazer a coisa certa, mas a minha motivação era errada. Eu queria evangelizar sim, mas a minha motivação, irmãos, eram os grandes públicos. Aí o Senhor me levou para os bastidores, falou assim, olha, eu vou colocar na sua vida só os desgostosos, só os destruídos, só os fracos, e você vai aconselhar eles de um a um. Eu falei, não, Senhor, não, é de um a um não, eu quero é uma multidão. Pensa, pastor, eu chego aí, eu me imaginava, irmão, e na época a gente ainda tinha costume de ficar treinando as pregações, e eram aquelas pregações, irmãos, eu até lembro, eu posso falar essa para vocês? Posso? Porque nessa noite nós estamos aqui reunidos, e a glória do Senhor vai descer nesse lugar, e eu quero que você receba agora! A gente treinava no espelho, era legal, irmão. Aí o Senhor falou, eu vou tirar essa motivação errada do seu coração, eu vou tirar o ídolo. Você quer fazer isso, não é para glorificar o meu nome, é para engrandecer o seu. Irmãos, foi duro, sabe por quê? Porque eu tinha sido treinado pelo meu pai a desprezar a fraqueza, a desprezar aquele que falava comigo que estava sentindo alguma coisa. Nós éramos treinados a nem sentir dor. Sério, meu pai falava assim, machucou assim, às vezes nós vinha assim, está só o branco do joelho, né? Ai, pai, anda direito, moleque, rapaz, vai sair as tripas aí agora mesmo. Para com isso, rapaz, seja homem. E aí ele nos treinou, irmãos, a não demonstrar fraqueza. Aí o Senhor falou assim, olha, eu vou fazer de você, o seu ministério vai ser igual a caverna de Adulão. Eu falei, não, Senhor, não, aí não. Aí as primeiras pessoas que Deus me levou assim, para me tratar também, foi a Keila. Eu casei, logo no primeiro ano, eu chegar em casa, a Keila estava chorando. Eu saía, ela estava chorando. Tudo que eu fazia, ela chorava. Eu falei, eu estou lascado mesmo, rapaz. O Senhor falou, eu vou te tratar. Como diz a minha mãe, eu sei a boa bisca que você é. Eu vou te tratar nisso. Irmão, não resista o que Deus quer mover da sua vida. Não resista. Se entrega logo, é muito mais fácil. Eu insistia, sabe? Eu achava, não, mas não pode e tal. O primeiro obreiro que nós fomos formar lá, ele de vez em quando dava umas ratas assim, irmãos, uns negócios assim, mas eu batia nele igual um menino. E ele já era um senhor, mas eu não tolerava. E eu falo, não, e o Senhor falou assim, olha, eu vou tirar essa motivação errada. Você pode ter coragem, você pode ter intrepidez, você pode ter ousadia, mas é no meu espírito, não é essa ousadia carnal, não é essa coragem carnal, não é essa intrepidez carnal, não é nada disso que você tem aí. Isso tudo aí é trapo, isso tudo aí é palha, eu não quero isso. Deuteronômio 8:2, eu te pus no deserto para ver o que estava no seu coração. Tem muita coisa no nosso, tem muito carrapichozinho aí, irmão, muita perebinha escondida aí, que você não, tira esse caixa 2 aí, amém? Tira isso, deixa o Senhor tratar. Eu olhava, irmão, meus olhos brilhavam, quando eu via aquelas multidões, eu falei, não, eu vou ser esse pregador aí. E aí tinha um pastor lá, que ele era esse pastor aí, que ele era pregador itinerante. Eu falei, não, isso aí, ó, aqui, ó. Rapaz, eu vou ser igual esse cara aqui. E aí nós começamos a ouvir pastor Paulo, Napoleão Falcão,
Ah, irmãos, aí o olho brilhava mesmo, era só alegria, entendeu? E o Senhor falou: não é isso que eu estou preparando para você. Amém? Então não aceite aquilo que não foi o Senhor que te deu. Amém? E se há alguma coisa, prove ela com fogo. Vá para o altar de Deus e peça para o Senhor: manda fogo aqui, Senhor, nessas motivações, manda fogo nesses lugares aqui. Se não foi o Senhor que me deu, eu não quero. Amém? Tem coragem para isso, irmãos? Tem coragem para isso? Então diga para o Senhor isso. Amém? Um dia eu disse para o Senhor: irmãos, muita coisa que eu fazia era só palha. E quando eu falei para o Senhor derramar fogo, não sobrou nada. Ainda bem que o Senhor está me dando a chance de reconstruir. Eu estou reconstruindo agora, Lela. Sério, tem coisa que eu estou reconstruindo agora. Mas o Senhor ainda está nos dando a chance. Amém? Então, vamos lá. Oitavo estágio da queda, a manipulação, o engano. O oitavo estágio da queda, irmãos, quebra de nós a humildade. O discípulo nunca está acima do seu mestre. O discípulo, guarde isso, não estará. Você pode crescer do jeito que for. Hoje de manhã nós estávamos indo para o aeroporto, pastor Zé indo para as nações, e ele falou assim: olha, eu vou te passar o meu itinerário. Aí ele começou a dizer o que ele ia fazer. Ele falou assim: a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá no nosso pastor, no pastor da nossa família. E eu disse: como que ele está, pastor? Ele falou assim: olha, ele não está muito bem de saúde, mas eu vou lá honrá-lo, eu vou lá abençoar, eu vou lá passar um tempo com ele. O pastor do pastor José, irmãos, ele não alcançou todas essas nações, ele pessoalmente, mas ele tem galardão junto com o pastor José nisso. Amém? E ele honra o pastor dele. Sabe o que falta? Nós vencermos o espírito de engano que às vezes surge em nós, quando nós crescemos, quando nós começamos a desenvolver. Entende isso? Tem muitos de nós, irmãos, que começa, sabe, não sabia nada, sabia nem falar. Aí de repente os nossos líderes começaram a nos ensinar. E aí você foi aprendendo e aprendeu a falar o português, aprendeu a falar o inglês, aprendeu a falar 10 línguas. E agora olha para o líder anterior com desdém. E ele fala, não, ele falava tudo errado. Ficava me corrigindo. Olha, espírito de engano. O espírito de engano, irmãos, ele entra quando o nosso coração começa a se engrandecer, se envaidecer. A vaidade é um lugar que nós precisamos lutar todos os dias dentro de nós. Corações vaidosos, alcança, sabe, um status, alcança um lugar, e aí já começa, sabe, o que o ditado diz, né? Sobe na caixinha de fósforo e começa a fazer discurso. Não negocie esse princípio. O discípulo não é maior do que o mestre. Você pode ir mais longe, você pode alcançar muitos lugares, muito mais do que o seu líder, muito mais do que os seus mestres, mas não se coloque acima deles. Não ache que você é mais do que eles. Não, mas ele falava errado. Não, mas ele depois foi descobrir, ele é até analfabeto. Mas o Senhor colocou ele como líder na sua vida. O Senhor colocou ele como autoridade, você deve respeitar. Não, mas agora, olha o exemplo que nós temos do nosso pastor, irmãos. Olha o exemplo. O pastor dele, um homem simples, mas ele vai lá honrá-lo, ele vai lá, e eu estou dizendo isso para honra, não estou dizendo isso para bajulação, não, é um princípio que você precisa aprender a seguir.
Irmãos, sabe, é muito fácil identificar o espírito de engano nos olhos de algumas pessoas. Os olhos dele têm altivez. O espírito de engano é fácil de identificar. Quando ele vai conversar, o olhar dele não é como igual, não. O olhar dele é como superior. Ele senta para conversar com o outro, e quando ele senta, no olhar ele está assim. Eu tenho que ouvir isso. Mas tudo bem, eu vou ouvir, porque não preciso disso. O espírito de engano entra, irmãos, quando uma doutrina equivocada, uma doutrina errada entra em nós. O espírito de engano entra, irmãos, como entrou na vida de Judas, como entrou na vida de muitos homens, porque sedimenta sofismas. O que é o sofisma? É uma mentira que se tornou uma verdade. O espírito de engano, irmãos, ele toma conta da nossa vida quando nós permitimos que algumas características mundanas, que talvez nós já tínhamos até vencido elas, volte para nós. Sabe, algumas características, sabe, por exemplo, o desejo insensato. Nós temos alguns desejos, irmãos, tínhamos alguns desejos que eram insensatos, que eram carnais, que eram prejudiciais. Olha o desejo insensato que eu tinha de pregar para multidões. Partia, irmãos, de um coração soberbo, de uma vaidade, e que voltou. De repente eu achei que eu estava curado, quando eu comecei a pastorear, e aí eu pastoreava a Keila, entende? Ela e os meninos, e a Laila pequenininha, e a Laila, irmãos, ela tinha uma qualidade, ela mexia em tudo que ela via, ela não deixava nada parado. E aí eu arrumava as cadeiras da igreja bonitinha e orava, cadeira por cadeira: Senhor, em nome de Jesus, hoje vai vir alguém aqui, está abençoado, em nome de... e tal. Aí ela só começar o culto, a Laila abria os bracinhos assim, ela era pequenininha, ia derrubando as cadeiras. E eu já estava assim, a minha autoestima já está igual perna de cobra. Eu pregava para aquele e ela cantava para mim. Os cultos nossos eram assim. Entendeu? Senhor, eu vou te tratar nisso. Você acha que você é o pregador? Não, mas eu vou acompanhar o pastor fulano de tal, porque nós vamos ganhar, sabe, muitas almas para Jesus. Mentira, pretinho. Nada, rapaz, é só orgulho, sabe? E eu me lembro assim que eu tive que tratar isso. O Senhor me levou a tratar. Eu me lembro de uma situação com a Laila, que ela fazia, eu vou sujar a água dela um pouquinho aqui, que ela fazia assim, essas baguncinhas na igreja. Falou: se você fizer bagunça, você vai apanhar na hora que chegar em casa. E aí, um dia, e era assim, nós vendíamos o almoço para comprar a janta também. Pegava os folhetinhos de banco. Eu me lembro direitinho, os folhetos que a gente usava na época, pegava os folhetos de banco, que dava o tamanho certinho, e eles tinham, irmãos, sempre umas imagens, que tipo assim, era o Espírito Santo que direcionava. Aí tinha uma que era Bradesco Fininvest, a solução para os seus problemas. Aí eu chegava em casa, cortava a revistinha da escola bíblica dominical, colocava assim, Jesus, e punha por cima do Bradesco lá. Aí pegava as cartas, algumas das cartas era carta de cobrança da igreja, tirava lá o endereço da igreja e colava por baixo. Aí ia no Xerox e tirava Xerox, e saía para evangelizar, de um a um.
né? E com o Vitinho no braço, ele pequeno, a Laila também pequenininha, a gente saía para evangelizar. Aí, sabe, aquelas coisas que a gente não tinha, que era discernimento, começou a vir, entende? E na marra mesmo, irmãos. Eu lembro que um dia nós fomos numa casa, tinha 8 mulheres lá, e eu não prestei muita atenção não, sabe, doidinho para pregar e levar a gente para a igreja, né? Nós fomos pregar para essas mulheres. Falei, podemos pregar para vocês? Eu fiquei empolgado demais, comecei a pregar para elas, e de repente eu falei assim, eu posso orar por vocês? Ela falou, pode. Na hora que a gente levantou a mão, irmãos, saiu mulher endemoniada para todo lado, e era uma casa de prostituição, e eu não sabia, e a Keila pega esses meninos e junta eles num canto assim, e as mulheres vinham e davam tapa uma na outra, e aquele negócio, e puxava cabelo, e eu, está amarrado em nome de Jesus, o que eu faço aqui, Senhor? De joelho agora, e o outro ficava, você também. O Senhor falou muito comigo nessa época, né? O Senhor vai tratar você, Ele sabe como é que Ele vai tratar você. Quanto mais você resistir, mais peia você vai ganhar. Amém? Ele sabe, Deus sabe. Sim ou não? Hein, pastor? Deus sabe como é que te pega. Ele sabe quem você é. Amém? E a gente saía para evangelizar e aquele negócio, e às vezes voltava, chegava em casa, aquele ia dar banho nos meninos. Na época não tinha protetor solar, não tinha esse negócio, era só e o sol muito quente, aquela sombrinha, né? E a gente com os folhetinhos ali na mão, e eram uns folhetos, eu tenho até lá em casa até hoje isso, alguns guardei de recordação, quando eu olho e falo assim, Jesus. Hoje nós pegamos livro para evangelizar as pessoas de presente, Jesus faz isso conosco, irmãos. Amém? E às vezes aquele ia dar banho nos meninos, e eles saíam a pelezinha assim, o corinho, e ela falava, como é que nós fazemos? Eu falei, tem que ir, não tem com quem deixá-los, eles precisam ir. A gente saía todos os dias para evangelizar e levar vidas para Jesus. O Senhor, irmãos, quer que você comece de forma simples e prudente, sabe? Talvez você vê hoje uma estrutura como a da MCM, e você quer começar desse jeito, grande, sabe? Ver algo formado, não, irmão, Deus vai formar em você, sabe? Não inveje o altar que o outro construiu, construa o seu altar diante do Senhor, construa o seu altar, que os seus filhos te imitem, sabe? Eu estava contando para vocês uma das vezes que eu falei, tinha prometido para a Laila que eu ia bater nela, porque ela tinha feito arte, e aí nesse dia ela pegou, eu comprei um vidro de óleo, irmãos, de unção, e era o óleo de unção. Nós deixamos de comer para comprar o óleo de unção, porque vai abençoar essas pessoas, né? E muitas vidas vão ser curadas, e Jesus vai prosperar esse negócio aqui. E aí a Laila foi para o canto da igreja assim, ó, ajoelhou lá e pegou o óleo de unção e derramou lá tudinho assim. Na hora que eu vi, irmãos, a ira santa tomou conta de mim. E foi, eu preciso do chicote agora. Na hora que eu fui andando para o lado dela, o Senhor falou, eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando aqui. E outra, ela está te imitando. Porque quando nós fomos para esse lugar lá, eu ajoelhei durante alguns dias nos cantos da igreja, consagrando aquele lugar para o Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos vencer alguns lugares em nós, sabe? O espírito de engano, irmãos, ele surge quando talvez sedimenta, sabe? Quando cristaliza alguns sofismas na sua mente, mas que Jesus agora transforme isso, que Jesus transforme isso.
havia vários sofismas na minha mente. E o Senhor me fez entender que eles precisavam sair. Sabe, irmãos, aqui é quando você de fato começa a acreditar, quando nós vencemos o espírito de engano em nós, irmãos. Sabe, nós entendemos que os outros são maiores do que nós. O discípulo nunca vai ser maior do que o mestre. Aliás, basta o discípulo ser como o mestre. Nono, submissão. Vamos lá. Então, o oitavo, humildade. Mantenha a humildade. Amém. Amém. Mantenha a humildade. Nono, submissão. Mantenha a submissão. O nono estágio da queda é a rebelião. Quando eu rebelo. O rebelde, irmãos, põe aí do oitavo, eu pus alguns versículos aqui que pode te dar uma boa referência. O espírito de engano. 1 Timóteo 6:9, que diz assim: mas os que estão decidindo a ficar ricos caem em tentação, em laços e em desejos insensatos e prejudiciais, que afundam os homens na destruição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de coisas prejudiciais, e alguns, empenhando-se por esse amor, foram desviados da fé, causaram a si mesmo muito sofrimento. 2 Timóteo 3:1. Mas nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Homens que amarão a si mesmo, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes. Anote outro texto aí, Hebreus 13:5. A Bíblia diz também em Atos 1:25. Atos 1:25. E Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. O desviar aqui, irmãos, ir para o seu próprio lugar, sabe, é o lugar claramente indicado nas palavras pelo qual ele pereceu. Ele pereceu por causa daquilo que ele guardou dentro dele. Nono, rebelião. Anota o texto aí, 1 Coríntios 11:23. A rebelião. Sabe por que o Senhor estabeleceu para nós a ceia? E Ele disse que nós deveríamos falar sobre isso, porque foi a noite em que Jesus foi traído. E quando diz em 1 Coríntios 11:23, na noite que o Senhor Jesus foi traído, tendo dado graças, o partiu e disse. Então, irmãos, a rebelião é quando eu deliberadamente, eu até sei que tem outra coisa ali. Judas até sabia que tinha outra coisa, mas ele pecou. Jesus olhou para ele e disse: vai e faz o que você tem que fazer. Vai e faz. E ele foi e fez. Rebelde, insolente. Corações rebeldes, irmãos, são os corações que não submetem. A submissão é um requisito básico de todo o processo da cruz. Não tem como você carregar a cruz se você não submeter. Não tem como. Mateus 16:24. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Submissão. E por último, para nós terminarmos aqui, 10º, a apostasia. É o 10º estágio da queda.
o 10º estágio da queda. O princípio é o temor. Eu preciso temer ao Senhor. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a vossa alma quanto o vosso corpo. Amém? Temei. Temamos ao Senhor, irmãos. Nós ficaremos protegidos da apostasia. O que é apostasia? É a ação deliberada de rebeldia contra o Senhor. A apostasia é quando eu sei que é assim, eu sei que Deus está me mandando perdoar, mas eu não perdoo. Eu sei que Deus está me mandando fazer dessa maneira, mas eu não faço. Eu desafio a Deus. A apostasia tem tomado conta de muitos homens. Tem homens, irmãos, que são apóstatas já. Então nós falamos o 9º princípio, submissão. Basta o discípulo ser como o seu mestre. E o 10º, temor. Temei antes ao Senhor. A apostasia, irmãos, alguns de nós, e a nossa oração é para que isso não ocorra. Eu guardei um versículo aqui, falando da apostasia. Mateus 26, 24. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Ah não, mas Judas que traiu Jesus, eu não. Cuidado, porque às vezes alguns lugares de apostasia nos levam para esse lugar. Nós traímos, nós, voltamos para alguns lugares. E aí dentro disso, irmãos, inevitavelmente alguém vai tomar o seu encargo. Inevitavelmente. A Bíblia diz aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 20, que outro tome o seu encargo. Quem foi colocado no lugar de Judas, irmãos? Matias. Era eu que deveria estar lá. Era eu que deveria estar fazendo. Porque talvez, irmãos, alguém tomou o seu encargo. Porque você negligenciou. Então eu quero terminar, só recapitulando os 10 princípios assim, ó. Primeiro princípio, autoridade. Não negocie com um confronto. Segundo princípio, palavra. Não negocie a palavra, não negocie a verdade de Deus com a frustração. Não negocie a palavra com a frustração. Terceiro princípio, a paz. Não negocie a paz, irmãos, com a ofensa. Quarto princípio, fale pelo Espírito do Pai. Não negocie isso de forma alguma, brigando com as pessoas, causando problema. Quinto princípio, prudência e simplicidade. Mantenha a pureza no seu coração. Sexto princípio, interdependência. Vá de 2 a 2, não seja independente. Sétimo princípio, fé. Não se provisione de ouro que o Senhor não te deu. Não manipule nada. Não se provisione de nada que o Senhor não te deu. Oitavo princípio, humildade. O discípulo nunca vai ser maior do que o mestre. Mantenha a humildade. Nono princípio, submissão. Basta ser o discípulo como o seu Senhor. E 10º princípio, temor.
Então vença esses lugares na sua vida. Não permita que o espírito de engano, a rebelião, a apostasia tome conta. Feche os seus olhos onde você está. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor. O Senhor nos deu a Tua palavra como princípios inegociáveis. Nós não podemos, Senhor, aceitar o que o mundo está nos oferecendo. Então eu quero fazer uma oração simples, sem apelo emocional, mas também pedindo, por favor, Senhor, por favor, ó Pai, não permita que nenhum dos que o Senhor salvou, nenhum dos que o Senhor comissionou, que o Senhor elegeu, se perca. Aqui está o nosso coração, Senhor. Aqui estão homens e mulheres escolhidos teus. Guia-nos, ó Pai, pela vereda da tua justiça, por amor ao teu nome. Não permita, Senhor, que entre, ó Pai, nenhuma tristeza. Se há alguém aqui triste, visita ele agora, Senhor, que ele não absolva a tristeza. Se há alguém ofendido aqui, Senhor, toca nele agora, na consciência, que ele liberte agora, que ele se livre da ofensa. Se livre agora. Se livre agora da ofensa. Se há alguém desanimado, que ele se anime. Que não haja, Senhor, manipulação. Que não haja, Senhor, nenhuma ação natural. Que seja o teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo. Conduz-nos, Senhor. Que nós nos apresentemos aprovados. Como o Senhor diz na tua palavra, Senhor, em Timóteo, que nós nos apresentemos aprovados, que não tenhamos do que nos envergonhar, e que manejemos bem a palavra da verdade. Receba do Senhor agora. Receba aí agora. Deus está me mostrando algumas pessoas que Ele está quebrando um jugo. O Senhor está quebrando um jugo. Você estava em um dos estágios da queda aqui, e o Senhor está me mostrando que Ele está quebrando o jugo, e Ele está levantando você hoje. Ele está te levantando hoje. Ele está te levantando hoje. A queda é uma espiral para a derrota, mas você não é derrotado. Você é filho, você é filha. Ah, Jesus, Tu és lindo, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. A liderança abusadora que você teve, que destruiu você, o Senhor está te limpando agora. O Senhor está te limpando agora. Ele está tirando as armas carnais. Ele está tirando as tristezas do seu coração. Ele está tirando. Ele está tirando agora. Ele está tirando. O Senhor está mostrando aqui, Ele está quebrando jugos. Ele está quebrando. Meu Deus, eu vejo jugos sendo quebrados aqui. Eu vejo jugos sendo quebrados aqui. A queda era iminente. Ela estava perto de você, mas o Senhor agora está lançando por terra. Não é você que vai cair. Aleluias. Aleluias. Aleluias.
Fica de pé onde você está. O Senhor me mostra algumas pessoas que Ele quer tratar aqui. Algumas pessoas que estão nos ouvindo pela internet agora, o Senhor mesmo mostra os olhos delas cheios de lágrimas, porque os seus olhos abriram agora. Você não está chorando de dor, é porque os seus olhos estão abertos agora. O Senhor está tirando, sabe, a queda da apostasia, do engano. Feche os seus olhos onde você está agora e receba a cura agora. Receba o milagre de Deus agora. Aleluias! Aleluias! Adore a Ele. Eu quero ser. São as coisas simples mesmo, irmão. Senhor amado, Deus está tirando, como porque talvez você foi vítima desses lugares. nas mãos Deus está quebrando isso hoje. Deus está quebrando, Deus está quebrando. quebra minha vida Aleluias. e faça de novo. Deus está tirando toda a dor do seu coração. Quero ser. Receba agora. Eu quero Receba do Senhor agora. Receba do Senhor agora. um vaso novo. Feridas religiosas estão sendo quebradas agora. Estão sendo atadas agora. Senhor amado, Cura. Cura. como um vaso nas mãos Receba do Senhor agora. do oleiro. Diga para Ele: Quebra minha vida e faça de novo. aleluia, 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 aleluia. Quero ser. Senhor, se há em nós, ó Pai, algum espírito de manipulação, que seja quebrado agora. Se há em nós, Senhor, espírito de ofensa, que seja quebrado agora. Quebra minha vida Que os nossos olhos brilhem pelo Senhor. e faça Que você erga a sua voz agora e declare: Cristo em mim, a esperança da glória. Quero ser. Colossenses 1:27. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia, 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 aleluia. Não provoque o que o Senhor não provocou. Não construa o que o Senhor não edificou. Não guarde o que o Senhor não guardou. Aquilo que Deus te deu é seu. Mas diga para o Senhor: arranca, Senhor, a bolsa escondida. Arranca, Senhor, a motivação errada. Arranca, Senhor, o campo que eu comprei errado. Arranca. Arranca o campo que eu comprei errado. Arranca o campo. Tem pessoas que têm que entregar até bens
que foram adquiridos pela mentira e o engano. Entrega no altar do Senhor. Entrega no altar do Senhor. Irmãos, as vísceras de Judas, elas se precipitaram em um campo de engano. Que não haja em nós, que não haja em nós, que não haja em nós, que não haja em nós. Então diga, declare, cante essa canção com muita força agora, com muita propriedade. Eu quero ser